Olá pessoal, então dando continuidade à nossa lista de exercícios UTM, RTM e LTM, exercício 22, né? Considerando que a ponte Hercílio Luz, localizada no município de Florianópolis, Santa Catarina, possui uma extensão de aproximadamente 821 metros e que o vão pêncil tem uma altura média de cerca de 30 metros em relação ao nível do mar, calcule a distância dessa ponte nos sistemas UTM, RTM e LTM. Então aqui a gente tem a nossa ponte Hercílio Luz, né, a famosa ponte Hercílio Luz em Florianópolis, né, inclusive foi reformada e reinaugurada, enfim, esse ano. Deixa eu pegar uma foto aqui, quem não conhece, né, a região, enfim. Vamos supor o seguinte, né, pessoal, tá, ela tem essa altura de 30 metros, né, essa altura média de 30 metros em relação ao nível do mar, né, a altitude dela. E vamos considerar que esse vão dela está todo na horizontal, né, tá, para fins aproximados aqui, enfim. Essa distância que a gente tem ali de referência, né, de 821 metros, né, então, como se ela estivesse perfeitamente aí na horizontal, nivelada, né, em relação aí a 30 metros ao nível do mar, tá? É um exemplo mais didático, né, enfim. Qual que é o objetivo aqui? O objetivo aqui é calcular o quanto valeria, né, o valor da distância, né, da ponte Hercílio-Luz em três sistemas de projeção TM distintos, né, então, fisicamente ali, enfim, se fosse medir com trena, com a estação total, a gente ia chegar nesse valor, 821 metros. Quanto que vale na projeção, né, se a gente tivesse uma base cartográfica na projeção TM, ou RTM, ou LTM, né, enfim, então quanto que essa distância seria deformada em cada uma dessas três projeções, tá? Essa é a ideia, para a gente comparar, né. Bom, como é que a gente faz isso, então, né? Para ter uma referência, né, considere como coordenadas geodésicas aproximadas do ponto central da ponte, né, em Sirius 2000. Então a gente tem aqui uma latitude e uma longitude de referência, né, mais ou menos para o ponto central da ponte, tá? Bom, então temos a altitude, né, 30 metros, e temos aqui as coordenadas geodésicas, né, φ e lambda, latitude e longitude do ponto central aqui. Então a gente consegue determinar o FR, o fator de redução em função da altitude, e o K, né, o K de cada projeção, o TM, RTM, LTM, em função das coordenadas geodésicas. Tendo o FR da altitude e o K da projeção, a gente tem o KR, né, o KR para cada um dos três casos, né, o TM, RTM e LTM. E aí a gente consegue determinar, né, quanto que vale a distância em cada um desses sistemas TM, tá? É análogo, né, aos exemplos que a gente viu anteriormente, né, só que antes era só para o sistema UTM. Aqui a gente vai ver também para o LTM e o RTM, mas segue a mesma lógica, enfim. Beleza? Bom, então, como é que a gente resolve? Né? Vamos lá, né? Primeira coisa, né? A gente pode usar a nossa velha planilha, né? Do cálculo da DH reduzida ao nível do mar, né? A gente vai, novamente, precisar de uma linha apenas, né? Então, nós temos ali uma distância de 821 metros numa altitude de 30. Né? Então, vamos entrar para o nosso DH aqui, 821. A nossa altitude H0 30, né? Esse é o nosso FR, tá? O nosso fator de redução em função dessa altitude, né? E essa é a nossa distância horizontal reduzida ao nível do mar, 4 milímetros, né? Então, esses 821 metros, né, de extensão, né, a 30 metros de altitude, tá? Que é a altitude média do Van Pencil aqui da ponte, né? Se nós fôssemos reduzir aqui ao nível do mar, né, considerando a questão da curvatura da Terra, né, das verticais, né, a vertical aqui no início, a vertical aqui no fim, da ponte, enfim, ia dar uma redução de apenas 4 milímetros, tá, pessoal? Porque está praticamente ao nível do mar, aí, né? 30 metros ao nível do mar não é muito, tá? Para uma distância aí inferior a 1 quilômetro, né? Mas, enfim, já ia dar uma pequena diferença, né? 4 milímetros para menos. Bom, agora, dependendo da projeção, né, essa distância pode aumentar ou reduzir, né, do elipsoide para o plano de projeção, dependendo se o K é maior ou menor do que 1, enfim. E a gente tem que combinar os dois efeitos, né, da altitude com a projeção, para saber quanto que vale a distância de fato projetada. Né? Bom, para isso, então, a gente tem que obter o fator K de cada projeção. Né? Nesse caso, como a gente tem as coordenadas geodésicas, então a gente vai utilizar aquela planilha, né, fator K e convergência por coordenadas geodésicas. Tá? Então a gente vai entrar com a latitude e a longitude, né, do vão central ali, né, do ponto central da ponte,
e obter o fator K da projeção, né? Tanto no sistema UTM quanto nos demais, RTM e LTM. Se vocês forem ver, tem várias abas aqui, né, nessa planilha, então a gente consegue mudar aqui o sistema de projeção que a gente está interessado. Tá? Então é a ponte Hercílio-Luz, né? Então vamos chamar de ponto HL, Hercílio-Luz, enfim, e vamos ver as nossas coordenadas de referência. Deixa eu ver se... Deixa eu ver mais para baixo aqui. Então, na latitude nós temos menos 27 graus, 35 minutos e 38 segundos. E na longitude nós temos menos 48 graus, 33 minutos e 58 segundos. Tá. Então tá aqui, ó, pessoal. Esse é o K da projeção UTM, tá? 1,000. Então, K maior que 1, aumento das distâncias, né? Vamos copiar. E vamos... A gente pode botar aqui, ó. K UTM. Colar o valor. Perdi a... Ctrl C. Colar especial o valor. Beleza. Eu já vou centralizar tudo, né? Para não ficar toda hora mudando. Aqui eu vou botar mais casas decimais para aparecer, né? Vou botar umas 8 aqui. Beleza. Temos que fazer o mesmo agora para RTM e para LTM, né? É a mesma relação, né, pessoal? Só muda o sistema de projeção, mas a lógica é a mesma, tá? Então vamos lá, ó. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode copiar esses valores, é o mesmo ponto, né? O ponto central da ponte ali, a mesma latitude, a mesma longitude, e a gente vai para a planilha da RTM e a gente cola. A gente cola ali os valores. Tá? Deixa eu aumentar o zoom aqui. E tá aqui, claro, vai mudar o meridiano central, vai mudar o fuso, né, vai mudar a convergência meridiana, enfim, né, se a gente for comparar ali com os valores da UTM, mas enfim, a gente não está interessado nesses valores nesse exemplo, né, apenas no fator K da projeção. Então, novamente, um K maior do que 1 aqui, né, então seria uma região de aumento da distância. Vamos colar esse valor aqui na nossa planilha. Aumentar um pouquinho. Falta apenas da LTM. Né? Então, novamente. Notem até que a planilha muda de cor, né? O verde na RTM, aí o azul aqui na RTM, né? E aqui um laranja, né? Um laranja, um vermelho, sei lá, rosa, enfim. Mas uma outra cor aqui na LTM, né? Então, pela cor a gente já sabe, né? Qual planilha que a gente está, porque... Claro, né, pessoal, aqui tem que ter atenção, né? Se eu quero UTM, eu tenho que me certificar que eu estou na planilha da UTM. Se eu quero RTM, eu tenho que me certificar que eu estou na planilha da RTM. Se eu quero LTM, eu tenho que me certificar que eu estou na planilha da LTM. Então, eventualmente, na correria, a gente pode estar trabalhando na planilha errada. Né? Então, sempre atenção. Né? Até por isso que as cores são diferentes aqui, né? Para facilitar essa discriminação, tá? Bom, enfim, temos um fator K da LTM. Notem que nesse caso, né, é um fator K menor do que 1, né, ligeiramente menor que 1, enfim. Então, nesse caso, a distância seria reduzida, né, do elipsoide para o plano LTM, ao contrário da RTM e da UTM, onde o K era maior que 1. Então, para essa região, né, para a ponte Hercílio-Luz aqui em Florianópolis, tá? Então, vamos copiar e colar esse valor também, né. Bom, tendo o K e tendo o FR, notem que o FR é o mesmo para todos os casos. O FR depende apenas da altitude, o FR não depende da projeção. Né? Mas tendo o K de cada projeção e o FR, aí a gente obtém o KR, né? O KR de cada projeção. Aqui. O KR da UTM, o KR da RTM e o KR da LTM. Né? Quanto que vale? Para a UTM, vale o K da UTM vezes o FR. Né? Eu vou colocar o FR aqui em cifrão, tanto na coluna C quanto na linha 2, né? Porque eu não quero que ele mude quando eu arrastar aqui. Ó. E quando eu faço isso, ó, deixa eu só aumentar aqui as casas. Né? Quando eu arrastei essa forma para cá, ó, ele puxou automático, né? Ele mudou dessa cédula, né, para do lado, né,
depois aqui também, né, dessa célula para do lado, mas manteve o FR, porque ele está com um duplo cifrão ali, tá? Então eu travei tanto as colunas, né, o C, quanto a linha, a 2, tá? Enfim. Temos aí o KR de cada projeção, né? Notem que deram valores diferentes, né? Então, KR da UTM 1,0003, KR da LTM 1,00001 e da LTM 0,9999908, enfim. Então, com isso, a gente consegue descobrir quanto que vale as distâncias, né? Então, a distância UTM, a distância RTM e a distância LTM. Né? Quanto que vale cada distância em cada projeção, né? Se a gente for lembrar, a distância vale a distância horizontal, né? Então, a nossa distância lá medida em campo mesmo, vamos assim dizer, a distância lá da ponte, né? Distância horizontal vezes o KR. Aqui, atenção, né, pessoal? Eu poderia tanto entrar com a distância horizontal reduzida ao nível do mar, ou seja, a distância elipsoidal, né, que a gente assume sendo igual à distância elipsoidal, vezes o K. Tá? Mas como a gente calculou o KR, né, porque essa distância já está com o efeito do FR, né? Essa distância elipsoidal, essa distância horizontal reduzida ao nível do mar, que a gente assume igual à distância elipsoidal, né, já foi considerado o efeito do FR. Então a gente poderia entrar com a distância elipsoidal vezes o K, tá? O K da projeção, né, do elipsoide para o plano de projeção, ou direto a distância horizontal lá no nosso plano topográfico, né, lá na ponte, lá a 30 metros de altitude, enfim. Né, aí essa aqui não tem o efeito do FR considerado ainda, é a distância medida de fato, né? Mas aí a gente multiplica pelo KR, que já tem tanto o K da projeção quanto o FR. Vai dar igual, né? A gente já fez uns exemplos anteriores que deu igual, né? Então, distância horizontal vezes o KR, que deve dar igual à distância elipsoidal, distância horizontal reduzida ao nível do mar, distância elipsoidal vezes o K da projeção, tá? Revisão, né? Bom, eu quero travar novamente nessa distância horizontal, porque ela não vai mudar, só quero deixar solto o K da projeção aqui. Então, aí eu arrasto, né? E aí temos a distância no plano de projeção TM, a distância no plano de projeção RTM e a distância no plano de projeção LTM, né? A distância aqui da ponte projetada, né? A nossa distância de referência era o 821, né? Então a gente pode botar aqui as diferenças, né? Diferença UTM, diferença RTM e diferença LTM, só para ver quanto que deu, né? Então vamos fazer a nossa distância de referência, né, menos a distância projetada. Tá? Opa, tinha que travar aqui de novo, né? Vou travar aqui o A2. Então notem que interessante, né? Ó, distância UTM, né? 821,850 metros. Distância original 821, né? Então a distância original, eu até vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer a projetada menos a horizontal. Não vai mudar nada, né? Só vai mudar o sinal, mas fica mais fácil de interpretar o sinal. Não vai mudar nada que eu digo no valor, né? Só para ficar mais fácil de interpretar o sinal. Então olha só, pessoal. A nossa distância horizontal da ponte, na extensão da ponte, né, ela aumenta 25 centímetros na projeção TM, né, porque o KR era maior que 1. Né. Ela aumentou 11 milímetros, né, ou 1,1 centímetros na RTM, né, bem pouquinho. E ela reduziu, né, 8 milímetros, né, então 0,8 centímetros, né, na LTM, porque o KR era menor do que 1. Né. Então, aqui em Florianópolis, né, qual das três seria a que deforma menos, né, vamos assim dizer. Então, para altitudes próximas ao nível do mar, como a altitude da ponte ali, né, a que deforma menos seria a LTM. Né, então, ali deformou menos 8 milímetros em 820 metros. Né. A RTM deforma 11 milímetros, praticamente igual, né, um pouquinho mais só que também para mais, né, a distância aumenta. Então, deforma 11 milímetros mais 11 milímetros, né, a cada 820 metros. E a RTM é a que mais deforma, né? Então, ela deforma aí mais 25 centímetros, né, 25 centímetros para mais, né, 25 centímetros a cada 820, 821 metros, aproximadamente. Né? Então, esse exemplo mostra, né, pessoal? Então, ó, em resumo, né, a lógica é sempre a mesma. Ó,
A nossa distância horizontal medida lá num plano topográfico de referência, em função da altitude que a gente se encontra, enfim, essa distância é reduzida ao nível do mar, né? Então ela é convertida para a distância elipsoidal somente em função da altitude, tá? Somente em função do FR. Então o FR é o mesmo. O que vai mudar é a projeção, o sistema de projeção cartográfica, né? O TM, RTM, LTM, ou até outro que não fosse TM, enfim. Aí cada sistema de projeção vai ter o seu K, né? O seu fator de deformação linear, em função da localização daquele ponto no fuso, né? No respectivo fuso. Nesse caso, o centro da ponte, né? Se o K muda, o KR muda, né? Por quê? Porque o KR é o K da projeção vezes o FR. O FR é fixo, ok, mas o K mudou. Então, cada sistema tem um KR diferente. Consequentemente, cada sistema tem uma distância projetada diferente, né? O TM, RTM, LTM. Né? E aí, nesse exemplo, né, a distância, a ponte no sistema de projeção TM aumentou 25 centímetros, né? Vamos assim dizer que a gente estivesse olhando ela no mapa, né? Ela estaria 25 centímetros maior do que ela é de fato na projeção. Ela aumentou 25 centímetros. Na RTM, ela aumentou 1,1 centímetros apenas, né? 11 milímetros. E na LTM ela encolheu 8 milímetros, né, 0,8 centímetros, tá? Em função aí, né, do efeito combinado do FR da altitude com o K da projeção, né, na localização de cada fuso correspondente, né, o TM, RTM, LTM. Mas a lógica, não importa o sistema de projeção, a lógica é sempre a mesma, né? É essa lógica que a gente já vem vendo desde os exercícios anteriores. Beleza?